pessoal, bom dia a todos e todas. Estamos aqui com o nosso painel completo, então acho que a gente pode começar aqui. Primeiro, queria agradecer o IBRAC, agradecer ao Thiago e a Andréia pelo convite para moderar esse painel. A gente está falando aqui de um painel que é um pouquinho diferente, eu acho, dos painéis em geral que a gente vê no IBRAC, né? Painéis que, em geral, estão, como o painel anterior aqui nessa sala, que foi sobre exclusividade, estão tratando de algum tema muito específico, tentando entender como é que as autoridades estão lidando com aquele tema e as perspectivas de análise e assim por diante. Nesse painel, a gente vai falar de algo um pouco diferente, mas que toca muito a todos e todas da nossa comunidade antitruste aqui, que é a relação entre advogados internos e advogados externos em casos antitruste, né? Como é que essa relação se desenvolve, como é que ela se alterou ao longo do tempo. Acho que a gente teve alterações profundas aí nas últimas 2 décadas de antitruste aí no Brasil. E a gente tem um formato de painel aqui proposto pelo Thiago e pela Andréia, super interessante, onde a gente tem advogados externos e internos que trabalharam juntos em vários assuntos, né? Em momentos diferentes de carreira. A Andréia e o Thiago, no caso, trabalharam em diversos assuntos juntos já. A Andréia também já teve em posições dentro e fora de empresas. A Cecília e a Tiziana também trabalharam em diversos assuntos juntos, e a gente vai ouvir um pouco dessa dinâmica aqui, uma dinâmica que muitas vezes é muito intensa, em projetos grandes, brinco que é quase um casamento, né? A gente passa aí intensamente trabalhou com moderador também. Dialogando, e com moderador também, e a gente passa intensamente convivendo, trocando mensagens, desenhando estratégias ao longo de múltiplos projetos aí ao longo do tempo. Então, sem mais, eu queria passar a palavra para a primeira rodada, onde a gente pudesse ouvir um pouco das experiências e do contexto em que cada um desses nossos painelistas vem e de onde eles partem a sua visão dessa relação entre advogados internos e externos em questões antitruste. Quero começar passando a palavra para a Andréia Saad. A Andréia que é diretora da Globo, mas já foi também advogada em escritório externo, então tem uma visão super interessante aí para passar para a gente. Obrigado, Andréia. Obrigada, Caio. Bom dia a todos, gente. Como o Caio já me apresentou, eu sou Andréia Saad, eu sou diretora jurídica e DPO do Grupo Globo. Mas eu comecei minha carreira em escritório, né? Então, eu passei 10 anos no Veirano, passei 4 anos no Matos Filho. Nesses 4 anos no Matos Filho, eu passei 1 ano em Washington, lá no Cleary Gottlieb. E na Globo eu estou desde 2017, mas já tinha estado lá entre 2010 e 2013. Então, vocês veem que a gente tem aí, enfim, um histórico de idas e vindas aí entre esses 2 mundos, né? De escritório e empresa. E antes de passar a bola aqui para as demais apresentações, eu queria agradecer a vocês. É um prazer estar aqui nesse painel com vocês. Eu acho que a gente, como você falou, né, Caio? Acho que a gente debate muito temas técnicos no antitruste, mas eu acho que a gente ainda reflete pouco sobre o nosso papel, né? Sobre o papel do advogado interno, sobre o papel do escritório. E eu acho que esse debate é muito importante. Eu acho que ele é importante para inspirar os mais jovens, né, que ainda estão aí pensando quais são os caminhos possíveis para as suas carreiras. Eu acho que é importante para conscientizar os acionistas, os executivos das empresas que contratam seus advogados internos, que escolhem os seus escritórios, né? Eu acho que o advogado interno ele não é um mero back-office. Eu não acho que o escritório externo é um mero prestador de serviço. Eu acho que a gente é muito mais do que isso. Eu acho que a gente tem um papel estratégico cada vez mais relevante. Então, acho muito bom a gente estar conversando sobre isso hoje. Obrigado, Andréia, super bacana mesmo, e acho que entender esses papéis, como eles se transformam, quão importante eles são, cada vez mais importantes, né, nas empresas, eu acho que é super importante mesmo. Vou passar a palavra aqui para a Tiziana. Então, Tícia, acho que talvez pudesse se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua perspectiva. Obrigada, Caio. Queria começar agradecendo o Thiago e a Andréia pelo convite, por essa ideia desse painel que eu achei muito inspirada e feliz. É um prazer estar aqui e eu acho que é uma oportunidade muito especial a gente conseguir parar para refletir sobre coisas que a gente faz no automático, né? Todo mundo aqui, conforme a gente vai falar, acho que vai ficar mais claro, está em algum nível consciente de que as coisas estão mudando, que estão ficando mais complexas e está já reagindo a isso instintivamente até, né? Um pouco
o segredo da nossa sobrevivência como espécie, né? As coisas mudam e a gente se adapta. Mas eu acho bom a gente parar para pensar sobre isso também e refletir, porque a gente consegue fazer as coisas, acho, com uma orientação mais clara de para onde a gente quer chegar e com mais atenção, às vezes, a detalhes que podem passar despercebidos. Eu comecei a minha carreira muito focada na academia, então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha... porque eu gostava muito de estudar, então eu sempre tive essa veia muito acadêmica. Então, eu fui bolsista da FAPESP, de iniciação científica. Depois que eu acabei a faculdade, entrei logo no doutorado, aliás, no mestrado. Fui fazer LLM fora, voltei, já emendei um doutorado também. Então, foi tudo muito focado nessa área acadêmica. Só que, conforme as coisas foram acontecendo, eu percebi que, apesar de gostar muito de estudar e de pesquisar, eu não tinha no meu coração essa vontade de dar aula, né? A rotina da sala de aula não era uma coisa que me movia tanto. E aí eu comecei a expandir um pouco os meus horizontes, fui trabalhar em escritório, trabalhei primeiro em direito público, de uma maneira mais geral, direito administrativo, regulatório, e depois, por uma coincidência da vida, fui fazer o PINCAD, e aí, pelo PINCAD, eu entrei no Antitrust e não saí mais. Que acho que é uma história relativamente comum, né? O PINCAD tem esse potencial de atrair gente para o Antitrust, é um programa de muito sucesso e que fico feliz que ainda continua. Depois, eu trabalhei em um escritório internacional muito grande, o Linklater, então eu tive essa vivência de trabalhar numa grande empresa global. E aí eu resolvi ir para o governo. Eu trabalhei no Ministério da Justiça, na SDE, na época. E depois, quando mudou a lei, né, a gente saiu a lei 2529, eu fui para o novo CAD e foi um enorme privilégio participar de todo o processo de implementação do novo CAD, as discussões sobre as regulações que a gente ia fazer, a tensão, né, de mudar para o sistema de análise prévia, se ia dar certo, se não ia. Então, eu tive essa experiência também, e depois eu voltei para a iniciativa privada, e aqui estou. Obrigado, Tiziana. Prazer ter você no painel aqui também. Então, vou passar aqui de volta para o outro lado da mesa, o Thiago Brito, uma das pessoas que pensou esse painel também. Thiago, por favor, traz um pouco a sua perspectiva. Obrigado, Caio. Bom dia a todos. Quero cumprimentar, né, minhas parceiras de mesa, Andréia, Tiziana, Cissa. Foi uma alegria preparar o painel e é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, tentando justamente provocar um pouco esse debate, essa reflexão, como, né, a Andréia falou, o Caio, de uma perspectiva um pouco diferente, que a gente não está tão acostumado de olhar quase para dentro, né, para a nossa cozinha, para a nossa relação ali com o cliente, a partir daí, talvez, né, como também falaram, reavaliar, né, rever o momento que a gente vive. Me apresentando muito rapidamente, né, meu nome é Thiago, em termos de carreira, diferente das minhas colegas, eu tenho uma carreira mais linear, eu entrei num escritório, fiz PINCAD em 2002, entrei no escritório do professor Tércio, né, que eu tinha conhecido na faculdade, tinha me encantado com a visão dele do direito como comunicação, e daí como que entrava ali, né, fenômenos como a justiça, o tema do poder, da liberdade. Eu tinha vindo, né, na adolescência de uma experiência, não posso deixar de falar, estando num palco, com teatro, né, que eu gostava muito. Então, quando o professor Tércio veio com a questão do direito como comunicação, eu fiquei encantado, e na faculdade já comecei a trabalhar com ele, e é onde estou até hoje, né. E tem um lado que é muito, eu acho, curioso, que foi um pouco da origem do painel, que quando eu entrei no escritório, né, eu já tinha, obviamente, uma admiração, né, uma coisa na infância, da adolescência, com a Globo, como telespectador, depois querendo um pouco ser ator, e daí entrei no escritório e a Globo era cliente já do professor. Então, ao longo desses 20 anos, né, eu pude, de alguma forma, ir acompanhando as diferentes demandas que eles têm no CAD, né, que tiveram no CAD. É curioso, né, pensando, a gente vai ficando mais velho, acho que a gente vai, né, voltando para trás na carreira, olhando para frente,
E, para mim, foi curioso perceber isso, né? Como que, no meu caso, eu fui mudando de estagiário para advogado júnior, para, né, pleno, até chegar sócio, com um cliente ali que tinha questões que, de alguma forma, continuavam, né? Temas que vão, voltam. E tudo mais mudando, né? Porque a empresa, nesses 20 anos, mudou radicalmente, executivos que tinham 20 anos de casa saíram, novos executivos, o mercado mudou, né? Nesses 20 anos tem toda essa transformação tecnológica, o CAD, leis novas, né? Então, acho que foi um pouco isso, né, que nos inspirou, olhar para a gente e olhar essa passagem do tempo, né? Olhar um antitrust de 20 anos, um antitrust como está hoje e como a gente está nisso tudo. Obrigado, Thiago. Muito bacana também. Maria Cecília, Cissa. Bom dia a todos. Queria agradecer também ao Thiago e à Andréa pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer estar com a Tiziana, com o Caio. Enfim, nós todos aqui trabalhamos juntos em muitos casos ao longo de muito tempo. Pegando um gancho um pouco no que o Thiago falou, é isso. São as mudanças que aconteceram, né, nesses últimos... No meu caso, eu contando assim, são aqui no Brasil 23 anos, né? Atuando no CAD, na área de direito da concorrência. Eu vou contar um pouquinho assim, a minha carreira, mas eu vou deixar para comentar algumas coisas, aqueles desafios mais ao final. Eu sou de Salvador, me formei lá e fui fazer um mestrado na Europa, em Portugal, em Coimbra, e nunca tinha ouvido falar em defesa da concorrência. E, na faculdade, você tinha uma matéria optativa, eu comecei a olhar a grade, eu falei, eu vou escolher uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. E foi assim que eu caí no direito da concorrência. Porque, em Salvador, até hoje, né, teve uma discussão aqui do ICAD, até hoje não se ensina a defesa da concorrência nas faculdades. Mas, enfim. E aí eu escolhi essa matéria, foi a minha matéria eletiva, depois eu pedi para mudar a minha tese de dissertação. Na época, eu ia fazer a dissertação na área de processo civil, porque eu fazia e gosto muito do contencioso também. E foi meio um drama na faculdade na época, mas a gente mudou. Eu terminei fazendo minha dissertação de mestrado sobre controle de concentrações de empresa. Na época, a gente estava falando muito de Mercosul, então eu fiz a comparação do sistema europeu, sistema brasileiro, e o que estava sendo proposto para o Mercosul na época. E terminei, assim, dando uma encurtada aqui, indo fazer um estágio na Comissão Europeia, na DG Competition. Eu fui a primeira brasileira a fazer um estágio lá na DG Competition, e eu fui para um período de 6 meses, eu terminei passando um ano lá, e depois senti vontade de voltar para o Brasil. E o meu chefe, na época, que foi um grande líder, frequentou muito aqui o IBRAC, que foi o Juan Riviere, né? Eu trabalhei com ele lá, e foi um grande amigo, faleceu há alguns anos, mas foi um grande amigo até recentemente, e veio aqui para o IBRAC falar lá nos idos, sei lá de quando, conceito de mercado relevante. Imagina, a gente discutia, hoje estava discutindo inteligência artificial, lá atrás a gente discutia a definição de mercado relevante. E, enfim, esse meu ex-chefe escreveu para algumas pessoas que ele conhecia no Brasil, e eu terminei indo trabalhar no Pinheiro Neto. Eu fiquei lá 5 anos. Depois, o meu antigo chefe resolveu montar um escritório com outros sócios. Eu terminei indo com ele. Foi um escritório que deu certo por 10 anos. E eu saí de lá com uma proposta, porque aí eu já estava trabalhando com concorrência, a gente já estava começando a discutir a área de compliance, não só de concorrência, mas o compliance de anticorrupção. E eu recebi uma proposta para ajudar a montar a área de compliance da Odebrecht. Eles não tinham feito acordo ainda. Enfim, não vou discutir agora os méritos aí que estão sendo rediscutidos dos acordos, mas não no CAD, né, em outras esferas. E nós tivemos esse desafio de montar um sistema do zero, porque a única coisa que tinha era um código de conduta na mesa da sala de reunião. E era o que tinha lá, então a gente foi um trabalho bem bacana.
A gente trabalhou muito, e aí eu vou detalhar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o que é que foi feito, como foi feito, as coisas que aconteceram. Só que chegou o momento que havia dezenas de acordos aqui sendo negociados no CAD, e me chamaram para fazer a coordenação das negociações no CAD. E é isso. E saindo de lá, e aí eu vou contar também um pouquinho, mas eu comecei a trabalhar com temas de governança, com os temas de sustentabilidade, e fui ampliando um pouco o meu leque de opções para, vamos dizer assim, lidar com vários outros temas que não fossem só a concorrência. E, enfim, eu estou trabalhando hoje, a gente tem uma consultoria na área de governança, ESG, compliance, mas adoro o antitrust e devo voltar em breve também. É isso. Obrigado, Cissa. Acho que a gente tem uma visão geral aqui do painel, e acho que todos nós, em alguma medida, temos muitas interfaces com várias das experiências do painel aqui, né? Só queria destacar um ponto que acho que foi mencionado por dois aqui, que é a questão do PINCAD e esse projeto do CAD de realmente trazer gente jovem para participar do Antitrust, para ver isso. Eu participei do Proto-PINCAD, né? Eu fui do primeiro grupo de estagiários no CAD em 96. Então, o Gessner chegou lá e levou 6 pessoas para trabalharem lá um mês. E eu acho que isso é revolucionário na vida de jovens que estão vendo pela primeira vez a administração pública funcionar, uma matéria tão interessante. Então, acho que isso, só queria ressaltar esse ponto. Mas vamos seguir no painel, então. Acho que a ideia aqui, a gente vai ter alguns blocos de discussão, são 4 blocos, e ao final a gente quer abrir também para ouvir perguntas, eventuais comentários, no fundo, de todos vocês que estão aí atuando na área também. Mas acho que começando talvez com uma visão mais geral da evolução do papel do advogado interno, da relação do advogado interno com advogados externos, e tentando entender um pouco como se deu e como se dá essa transformação ao longo dos últimos anos e hoje mesmo. Então, eu queria passar a palavra para a Andréia, falar um pouquinho da experiência dela e da percepção dela de uma reflexão dessa relação, Andréia. Claro. Pois é, eu acho que essa relação evoluiu muito, né? Assim, pensando aqui no início da minha carreira, lá se vão 23 anos, eu acho que o advogado interno tinha uma certa fama de ter uma função essencialmente burocrática, né? Então, a ideia que se tinha do advogado interno é que ele recebia uma demanda, fosse negociar um contrato, ou obter uma aprovação no CAD de algum deal, ele escolhia o escritório que ia fazer isso por ele monitorava o atendimento à demanda, depois empacotava, levava para dentro, olha, aqui, missão cumprida, contrato negociado, aprovação no CAD publicada. Era aquele mito do empurrador de papel, né? Eu acho que isso nunca foi bem assim, tá? Eu acho que quem falava isso provavelmente nunca tinha trabalhado numa empresa, e eu acho que é uma visão que sempre foi muito carregada de muito preconceito, né? Ao mesmo tempo, o fato é que as empresas, há 20 e tantos anos atrás, acho que elas viviam um outro momento, né? Eu acho que não tinha a pressão por custo que a gente tem hoje, então a gente tinha jurídicos enormes e, ao mesmo tempo, composto de pessoas com uma formação, acho que mais generalista, né? Então, eu acho que isso acabava desaguando, de fato, numa necessidade muito frequente de terceirização e, ao mesmo tempo, às vezes, uma terceirização menos crítica, especialmente nos temas mais específicos como antitrust, né? Muito pelo perfil generalista do advogado interno. Isso acontecia. Desde então, acho que muita coisa mudou, né? Eu acho que a gente hoje vive uma pressão por custo muito grande mesmo. Então, a gente vê ao longo do tempo uma redução gradual dos jurídicos, né? Hoje a gente tem jurídicos muito mais enxutos. Ao mesmo tempo, eu vejo uma tendência das empresas contratarem pessoas mais especializadas. Me parece numa lógica de tentar reduzir a frequência na terceirização, né? A terceirização, por sua vez, eu acho que, assim, obviamente, ela continua acontecendo, mas eu acho que ela acontece em situações mais específicas. Então, ou quando a gente precisa de mais braços, né? Quando a gente tem uma quantidade grande de documentos a serem analisados ou informações a serem processadas, e aí justamente porque os jurídicos são mais enxutos, a gente precisa terceirizar para poder lidar com aquilo tudo que tem que fazer.
ou em situações mais estratégicas, né? E aí o escritório é muito importante para agregar para a gente a experiência, né? A lida com outros clientes, outras empresas, outras situações parecidas, como que a autoridade pensa. Isso é muito valioso para a gente, né? Porque o escritório acaba sendo esse elemento que coloca a cabeça para fora e nos ajuda, pensando, né, e orientando o que talvez aconteça naquele caso concreto. Acho que todo esse cenário ele causou nessa relação entre advogados internos e escritórios uma sofisticação, né? Então, eu acho que hoje advogados internos são muito mais atuantes. Então, acho que advogados internos, muitas vezes, hoje, resolvem as coisas internamente. Eu falo isso da minha experiência lá na Globo, essa é uma questão. Muita coisa a gente faz internamente. Quando a gente terceiriza, acho que a gente tem terceirizado com muito mais qualidade, né, de forma muito mais crítica, a gente consegue debater os temas com os escritórios com muito mais propriedade, né? Então, eu vejo, de fato, uma evolução muito grande, né? Do lado dos escritórios, eu acho que eles têm sido muito mais instados a trazer a experiência, a visão estratégica, né? Hoje não basta só saber antitrust, né? Já não é mais uma qualidade específica você saber a matéria, você tem que trazer mais para a mesa, né? Eu acho que as empresas têm exigido isso. E daí eu vejo também um diferencial competitivo muito relevante. Ele aparece quando os escritórios mostram que conhecem profundamente as empresas, conhecem profundamente o mercado, o histórico da empresa, né? Porque eu acho que isso significa menos custo para a empresa, porque quando o escritório já conhece, não tem onboarding, não tem tempo gasto explicando quem somos nós, o que a gente faz, como é que a gente ganha dinheiro. Isso é muito valioso, né? E eu acho que o exemplo, né, da relação da Globo com Sampaio Ferraz é muito ilustrativa, né? Eu e o Thiago, a gente se conhece, talvez seja melhor não falar do tempo que a gente se conhece, mas a Globo tem uma relação com o professor Tércio, com o escritório, de décadas, e isso é muito precioso, gente, porque a gente tem algum problema, eu já mando um WhatsApp para o Thiago, em 2 segundos a gente já sabe do que ele está falando, a gente conversa, essa intimidade é muito importante. Então, eu acho que e isso é um diferencial competitivo que eu acho que tem contado muito na hora da escolha dos escritórios. Legal, André. Acho que realmente é algo super importante a gente ver cada vez mais e nessa situação estratégica, né, de você ter casos desafiadores aqui também. Tice, Cissa, tem que comentar? Vou fazer um comentário rápido, acho que da perspectiva, né, do advogado externo, dos impactos que essas mudanças que a Andrea relatou e que eu vejo muito na minha prática, que eles têm para a gente, né, dentro de casa. Hoje em dia, eu acho que a grande maioria dos meus clientes tem uma pessoa dentro do jurídico que sabe de antitrust. E isso é muito bom, porque torna mais fácil, eu acho, em grande medida, o nosso trabalho, né? Quando a gente tem que dialogar com alguém lá dentro que primeiro, ele consegue trazer as demandas, né, um filtro positivo da demanda, ele consegue identificar os problemas e consegue debater com a gente de uma forma construtiva. Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Mas, por outro lado, também coloca uma pressão na gente que não é fácil, né? A gente, hoje em dia, tem que mostrar muito mais. A gente, como disse a Andrea bem disse, não basta saber antitrust. Você tem que agregar coisas num processo em que já tem alguém que sabe muito, né? Gente que, por exemplo, saiu do CAD e conhece todo mundo no CAD, sabe como as coisas funcionam. Então, eu olhei para a Lívia da Raizen ali. Então, isso coloca para a gente a barra muito alta. E a gente precisa trabalhar nesse nosso diferencial, né? Saber muito mais, trazer essa experiência de outros clientes, outros mercados, aprofundar as análises, porque o timing, né, do advogado interno, eu nunca tive essa experiência de advogar dentro de uma empresa, mas a minha convivência com eles, eu vejo que eles são os heróis, porque o timing das demandas que eles têm no dia a dia é impressionante. Então, eles têm que dar conta de muita coisa e a gente acaba tendo que ajudar muito eles nisso. E também coloca uma pressão de custo, né? A gente está todo mundo sentiu essa pressão de custo que a Andrea falou. E a gente tem que ser mais eficiente, com menos tempo.
tem outros escritórios, o mercado se expandiu também. Hoje em dia é comum que os clientes tenham relacionamentos com mais de um escritório. Então, ficou mais fácil, por um lado, porque a gente tem esse diálogo, a gente já tem jurisprudência do CAD, a gente está construindo, a nossa construção coletiva do antitrust no Brasil está indo bem, a gente já tem muita coisa acumulada. Nesse sentido, está muito mais fácil, eu acho, trabalhar do que há 30 anos atrás, né, com a edição da lei da 8884. Mas também trazem esses novos desafios. Vou fazer também um comentário rápido, só para complementar, porque eu concordo aqui com a Andréia e com a Tiziana, mas falando um pouco dessa realidade de você ir nos dois guichês, né? E quando dentro da empresa, eu acho que muitas vezes, e aí a Andréia pode aí confirmar, essa expertise já está desenvolvida. Antigamente, quando eu, o Thiago, aqui, o Caio, a gente começou, certamente as nossas reuniões eram com CEOs da empresa, eles queriam estar presentes, queriam participar dos processos de deliberação, entender. E hoje isso já não acontece mais, a não ser em casos excepcionais, obviamente, mas esse dia a dia hoje, e tu precisa ter um advogado com chapéu único fazendo um antitrust lá dentro, mas um advogado que tem esse conhecimento, como a Tiziana comentou, que ele vai facilitar as coisas dentro da companhia antes de chegar ao advogado externo. E é um pouco, complementando o que a Andréa falou, que muitas demandas a gente termina resolvendo internamente, especialmente as questões mais simples, porque não se identifica mais essa necessidade de estar recorrendo o tempo inteiro a um advogado externo. Então, o CEO hoje ele participa de pouquíssimas coisas, ou seja, e mesmo assim, de forma muito pontual, ele vai para aquelas tomadas de decisões mais estratégicas, como, por exemplo, talvez em negociações de ACCs complexos, talvez em decisões quanto a acordos de leniência ou TCCs, pagamento de contribuições pecuniárias, mas aquelas discussões que a gente acompanhava e que a forma como se trabalhava lá há alguns anos atrás, ela praticamente não existe mais, né? Então, eu acho que essa é uma realidade, e como a Tiziana, a gente já constatou que essa é uma expertise hoje que ela está dentro das empresas. Eu não vou dizer que ela faz parte da cultura, e eu vou comentar um pouquinho depois, mas você tem gente que entende, você consegue dialogar. É isso. Obrigado. Eu acho que a gente viveu, de fato, um processo de sofisticação nessa relação, né? E um processo de uma parceria talvez muito mais intensa no próprio desenho estratégico, nos casos em que advogados externos e internos pensam juntos no como lidar com aquela questão. Talvez a gente possa usar isso como gancho para falar um pouco de como essa relação tem se desenvolvido e tem se transformado, olhando tanto para atos de concentração quanto para condutas e tentando entender o que tem mudado nessa relação, né? E aí talvez, Thiago, pudesse começar com você aqui, pensando em atos de concentração, quer dizer, como é que você vê essa transformação desde a elaboração de formulários e das informações que tem para o CAD, até reuniões com a autoridade, geração de informação, desenho da estratégia, enfim, o que você tem percebido nessas transformações? Tá. Obrigado, Caio, pela pergunta. Acho que falar de ato de concentração e olhar essa relação entre advogado interno e escritórios, né, acho que a gente se vê obrigado a separar aí pelo menos 3 universos, né? Acho que o universo dos casos de rito sumário, depois os casos de ato de concentração de rito ordinário, e uma terceira categoria não tão comum, mas que eu chamaria dos atos de concentração impróprios, né, ou de terceiros. No caso do sumário, acho que é onde a gente mais vê, né, aí ao longo de todo esse tempo, talvez onde você teve uma maior competição, né, muito mais escritórios fazendo, empresas eventualmente notificando diretamente. Eu acho que aqui você tem uma interação com a autoridade que é muito rápida, né? Às vezes é menos de um mês. Então, aí eu veria menos relevância no in-house,
obviamente, ali ter uma... Tem casos, inclusive, que a gente nem lida com advogado, né? Às vezes é com o diretor financeiro, no caso dos fundos de empresas que nem tem jurídico. Então, acho que no rito sumário, o que a gente percebe é um pouco isso. No caso dos atos de concentração ordinários, né, e até eu tentava achar um pouco um trechinho, fui rever o Succession, né, da HBO Max, porque, no fundo, o painel mesmo surgiu, né, dando um bastidor, surgiu um pouco da gente conversando do Succession, que eu acho que traz muito isso, né? Você tem ali o universo, no caso específico de mídia, mas você tem o Logan e a família querendo comprar outras empresas, enfrentando concorrência, e surge o tempo todo, né? Eu vi o comecinho do terceiro episódio da segunda temporada, o Logan entrando ali, falando, vou comprar a Pierce, o maior concorrente, todo mundo, né, tá advogado interna, todo mundo em silêncio, daí ele sai, daí começa a discussão com os filhos, não, mas isso é uma insanidade, porque eu acho que no caso dos atos de concentração ordinários, que você tem ali ainda né, por mais que também seja delimitado, diferente de conduta, mas você tem um prazo focal ali, né? E de fato o exemplo do Logan traz nos atos de concentração esse caráter que eu acho que nos casos mais complexos sempre tem um pouco quase de sonho do empresário, né? De às vezes comprar o rival que ficou ali 20 anos perturbando, ou porque a indústria está se transformando e se não comprar ou se não se fundir, daqui a um tempo pode sair do mercado. Então, acho que os atos de concentração ordinários, como são muito excepcionais, para as empresas, sejam as requerentes, sejam os impugnantes, que ficarem satisfeitos de ter perdido um negócio, ou do segundo e do terceiro se juntarem, eu acho que tem muito forte ainda, e cada vez mais, a presença do in-house, inclusive, como a Cecília falou, né, que antes eu acho que os outros diretores da empresa, os outros executivos estavam mais participando, mesmo numa situação como essa. Hoje, cada vez, eu acho que as pessoas têm menos tempo, mais atribuições. Então, e é uma situação muito incerta, né? Se vai ser aprovado, se não vai, o que vai acontecer depois. Eu acho que o in-house e um jurídico com expertise, com certeza, facilita essa fluência na empresa. Mas, por fim, né, eu chamaria só a atenção desse último que eu falei, que são os atos de concentração impróprios, porque tem setores, e aí pensando, por exemplo, em mídia, mas a gente tem no Brasil muitos setores, né, várias indústrias que as principais empresas estão com atos de concentração no CAD desde o começo, né, superam os requisitos legais de faturamento, mercados concentrados, então elas estão nos 20 anos, nos 25 anos, com atos de concentração lá. Mas o que eu acho que é o mais peculiar e que eu chamaria a atenção, e nisso, né, relacionamentos de longo prazo com o cliente são, acho que, fundamentais, você acaba tendo atos de concentração que você não é mais o requerente na sua indústria e que você vai ser necessariamente oficiado, né, a sua opinião vai ser demandada, e, inclusive, eu penso, por exemplo, em TV paga, né, que a gente teve, sei lá, em 2006, o Furquim hoje falava do Sky DirecTV, do Sport TV, daí depois você tem lei do CA, que depois tem várias operações, AT&T, Time Warner, Disney Fox, e não, invariavelmente, então, assim, a Globo não era requerente, não é terceiro interessado, mas recebia ofícios e até, eventualmente, pode acontecer, como já aconteceu, de conselheiros inventarem no ato de concentração de terceiro, ato de concentração impróprio, de mandar algo para a SG investigar, ou alguma alegação que não era objeto ali para ser tratado no AC, que acabava respingando, né? E é uma situação, obviamente, para a empresa muito difícil, né, no sentido de que você não vai contratar um escritório para fazer um acompanhamento como terceiro, ou né, do caso que se refere à indústria, mas que pode impactá-los, né? Andréa, quer comentar? Queria, rapidamente, só porque enfim, o Thiago falou sobre essa questão, especialmente dos atos de concentração ordinários, né, como eles são, muitas vezes, um sonho, e aí eu queria comentar sobre o papel do advogado interno nessa hora. Né? Eu me lembro aqui, quando surgiu a ideia pela primeira vez da gente vender ação livre, é o advogado interno o primeiro a ser contactado para saber, vem cá, isso aqui é minimamente viável? Os possíveis compradores são esses. O que a gente faz?
E a gente lida muito com essa empolgação, né? E a gente tem que lidar muito com essa expectativa, e a gente não podia falar com ninguém. Eu tive que fazer uma análise ali, ainda que superficial, dentro do que a gente não tinha informações dos possíveis compradores, a gente tinha as nossas informações públicas dos possíveis compradores. Eu fiz ali alguns exercícios para tentar lidar com aquela expectativa. Falei, olha, acho que é possível, vai ter que ser desse jeito, para daí a gente pensar no escritório e começar todo o trabalho da negociação, do contrato, tudo. Mas é um trabalho muito interessante do advogado interno lidar com esse sonho direto, né? Quando o CFO liga para a gente e fala, estou querendo vender. Você acha que tem chance? Então, é uma responsabilidade enorme, mas é uma coisa, eu acho, muito interessante. Eu não sei se todo mundo tem essa ideia, mas é uma coisa que dá muito prazer no nosso trabalho, lidar com o executivo diretamente, que tem aquilo como uma coisa pessoal, né? Uma realização. E quando acontece, é isso. Você é a pessoa que ajudou ele a realizar aquele sonho. É muito legal. Muito legal, Andréa. Só complementando aí, que eu não tinha pensado nessa perspectiva, Andréa, porque como in-house eu não tive a oportunidade de trabalhar com atos de rito ordinário, mas vários atos de rito sumário, mas é um pouco a expectativa. Enfim, é uma empresa que passava por um estresse muito grande, começou a precisar vender ativos, então... e aí vinha, o que dá para fazer, não dá para fazer, e eu não tinha pensado nessa perspectiva que você colocou aí, que é realmente interessante. Eu lembro dos executivos vindo toda hora na minha sala, e o CAD sai, não sai, o parecer... Então, foi uma experiência interessante também sobre esse viés aí. E a empresa, confirmando o que a gente está falando aqui, como eram atos de rito sumário, não eram atos complexos, eram atos simples, a gente terminou fazendo tudo internamente. Óbvio, tinha os advogados dos compradores, né, que a empresa estava vendendo ativos, mas a gente terminou fazendo essas operações todas de forma interna. Obviamente que o pessoal se calçou um pouco na experiência que eu tinha, mas, de qualquer forma, os casos não foram terceirizados. Agora, em condutas, né, aqui só para dar uma pincelada rápida, isso foi muito mais complexo, porque foram dezenas de leniências, dezenas de TCCs negociados no âmbito de empresas do grupo, não necessariamente uma empresa só participando, mais de 50 pessoas físicas, discussões sobre o histórico de conduta da empresa, histórico de conduta da pessoa física, ability pay, interação com advogado criminalista, interação com os advogados que estavam tratando de CGU, com o Ministério Público. Então, foi um trabalho muito grande, e isso aí demandou a terceirização, sim, e essa terceirização foi muito importante para a gente poder fazer as entregas que a gente fez aí nessas negociações. Agora, um aspecto e a gente falou, o executivo que está à frente do negócio, ele conhece um pouco hoje do que é o CAD, o que é um ato de concentração, etc. Mas eu me deparei com várias situações de um total desconhecimento da legislação antitruste em relação a condutas, né? Isso foi um processo muito duro, né? Mas não produzia efeito. Aí você tinha que sentar, fazer aquela doutrinação grande, explicar, não é necessário, a lei diz isso. A lei diz... Então, foi um trabalho bem intenso, você mudar essa cultura em relação à parte de condutas. E aí eu acho que vale como dica, né? A gente estar atento, porque às vezes a gente está preocupado com essas operações com os atos de concentração, quando tem assim um mar de desconhecimento sobre essas condutas. E foi interessante porque a gente começou a identificar a necessidade de ter realmente um programa de compliance concorrencial. Isso terminou sendo desenvolvido com muito cuidado, veio depois na assinatura dos TCCs como uma obrigação para assinar, mas a gente já vinha trabalhando nisso. Obviamente, o TCC deu um direcionamento mais específico em relação à política, em relação a instruções adicionais que foram necessárias ser feitas, os treinamentos, vamos dizer assim, os quizzes, né, os testes que a gente estava fazendo ali periodicamente. Então, acho que talvez estar atento um pouco mais à parte de conduta do que dos atos de concentração mesmo, porque vão ter os atos, a gente sabe que os ordinários são muito poucos, e tem um universo aí para a gente trabalhar na parte de conduta. Obrigado, Cissa. Eu acho que tem só um comentário sobre esse ponto
atos de concentração, e passando já também para a gente falar um pouco mais de conduta com a Tice, mas acho que tem essas operações que são, digamos, transformacionais, né? Essas operações que, poxa, tem essa aspiração profunda de transformação na empresa, tal, que eu acho que isso gera um engajamento do advogado interno com o advogado externo muito grande. E tem também aquelas operações que são parte de um processo de consolidação, né? Onde claramente haverá outras, onde você está passando por setores que estão se transformando e claramente aquela operação de concentração é um passo dentro de múltiplas operações que vão acontecer, e como é que, junto com advogados internos, os advogados externos têm que pensar a estratégia, não para aquele caso específico, mas como aquele caso vai afetar vários outros casos para frente dentro de um processo de consolidação. Acho que essa é uma outra forma que essa relação foi se transformando, e cada vez mais você vê o advogado interno, o advogado externo pensando para além do caso concreto que eles estão lidando naquele momento, mas com uma estratégia muito maior da empresa, e entender a estratégia da empresa, onde é que ela está nesse processo, o que ela vai fazer, ela está comprando, ela está vendendo, onde é que ela vai se posicionar, é extremamente importante também. Mas voltando ao ponto da conduta que a Cissa levantou aqui ao final, eu acho que a gente podia pensar da mesma forma, quer dizer, qual a transformação pela qual vem passando essa relação entre advogado interno e externo, quando a gente pensa em conduta, quando a gente pensa em compliance, quando a gente pensa em casos que exigem essa interação bastante intensa. E, Tiziana, você podia liderar a gente aqui. Responsabilidade. Eu acho que, falando em condutas, cabe o mesmo tipo de raciocínio que o Thiago fez ali quando ele falou de atos de concentração, né? A gente precisa pensar nos diferentes tipos de trabalho. Então, por exemplo, se a gente pensa vamos começar falando de condutas coordenadas e condutas unilaterais. Em condutas coordenadas, talvez a gente ainda tenha aquela relação mais hierarquizada e segmentada entre advogado externo e advogado interno, porque, às vezes, é uma empresa que ela nem sabia que tinha uma lei antitrust, né? Todo mundo fazia aquilo, então ela nem pensou que poderia ser um problema. Então, se é uma empresa que estava fazendo o que sempre tinha sido feito, e se surpreendeu com um processo no CAD, porque era pequena, também não tinha essas questões de poder de mercado, né? Nunca se deparou com essa questão, a gente volta a um modelo mais estabelecido, digamos assim, que você, advogado externo, é o detentor do conhecimento e você guia, né, a empresa. Você também faz um pouco um trabalho psicológico de acalmar e de entender. Então, acho que você acaba exercendo um pouco esse papel que o advogado interno tem nas empresas que estão mais habituadas a lidar com esse tipo de tema, né, de ser o buffer, de acalmar e lidar com esse tema dessa maneira. Quando a gente olha para as condutas unilaterais, a gente normalmente está falando de empresas que são grandes, né? Têm poder de mercado, estão acostumadas a serem chamadas no CAD. Então, eles já têm toda essa cultura do compliance antitrust. Eles já conseguem, né, os advogados internos conseguem resolver muitos problemas que nem chegam na gente aqui fora. E, quando chega, é muito mais uma relação de parceria, de tirar uma dúvida, às vezes, que é no WhatsApp, ou passar um contrato para uma segunda opinião. É uma relação mais horizontal e mais colaborativa, acho, que é muito rica e que é o que eu mais tenho, pessoalmente, gostado de fazer no antitrust. E aí, isso vale, principalmente, acho, da perspectiva preventiva, né? Essas grandes empresas que têm essa preocupação com conduta unilateral como um grande diferencial, elas têm esse trabalho de prevenção, de consultivo muito forte, muito estabelecido. Tá lá, o conhecimento está lá, a gente ajuda. Agora, quando tem uma investigação, né, quando a gente já passou dessa fase e a gente está fazendo uma denúncia ou a gente está auxiliando uma empresa que está sendo investigada, aqui também varia muito, porque se a investigação for de uma coisa mais diferente, digamos assim, né? Fora daquela coisa do cartel, né? Se for uma coisa de conduta, for mais complexa, a gente tem aqui, para além da relação do advogado interno com o advogado externo, que acrescentar outros atores,
né? A gente, hoje em dia, para lidar com esses casos, a gente monta times, né? Com mais de um advogado externo, com os economistas. Estou vendo o Marcos Lima ali, a gente precisava também ter incorporado os economistas aqui no painel para trazer essa visão de como eles nos aguentam e nos entendem no nosso jurídico e nos ensinam também. Mas é isso, eu acho que a gente acaba sendo um trabalho mais coletivo e colaborativo com essas empresas que são maiores e muitas vezes feitas a muitas mãos e que só assim dá bons resultados. Obrigado, Tice. Thiago, quer comentar? Eu acho que eu trouxe um pouco essa coisa do sonho, né, dos personagens, porque acho que, no fundo, o antitrust tem essa beleza, né, da gente poder conviver mesmo com empresários de diferentes culturas, de diferentes origens, o cara que construiu tudo do nada, o pai, ou outras versões. E acho que, nos casos de conduta, né, também, acho que a Tice faz muito precisamente essa separação, porque acho que uma coisa são os casos, de fato, de cartel, e daí se você está fazendo TCC, ou mesmo se você, eventualmente, vai por uma defesa muito mais jurídica, processual, nos casos de cartel, isso é muito possível, mas eu acho que nos casos de condutas unilaterais, né, você também, olhando para o passado, e acho que a gente tem no antitrust brasileiro alguns casos que são memoráveis, assim, que foram grandes guerras entre empresas, entre grupos, e que definiram os rumos mesmo dos mercados e das práticas que adotavam. Você tem, acho que, um engajamento mesmo né, para funcionar da empresa como um todo também. Né? Porque muitas vezes, se você está no polo passivo, essa decisão que você enfrentará pode ser vital, né, para a empresa. Se proibir uma determinada prática, ou se impor ali condicionamentos, ou você depois tiver que questionar judicialmente. Agora, eu acho que, principalmente também nos casos que você quer denunciar, né, porque os casos de condutas unilaterais, como o Paulo falava, né, o professor Paulo, tem muita incerteza, tem muita possibilidade de prova diferente. Né, a gente comentava no intervalo, eu estou curtindo muito acompanhar o julgamento do Google, nos Estados Unidos, que está acontecendo, e tem um Substack, né? Tem um sujeito que está indo lá todo dia no julgamento, chama The Big Tech on Trial, e todo dia ele está reportando o que está acontecendo na sessão. Né? Desde foto de um ativista do primeiro dia vestido de Mr. Monopoly, não sei se vocês viram, correndo atrás dos advogados do Google, a inquirição, né, do DOJ, dos diversos advogados. E o que é impressionante, como nesse caso de conduta unilateral, você já está no 40º, eu acho, dia de julgamento, e você tem uma infinidade de economistas sendo arguidos, de executivos que começaram lá no Google lá atrás, de executivos que estão hoje, do engenheiro ao jurídico, a quem negociou contratos, concorrentes. Então, tem toda uma complexidade, e, ao mesmo tempo, os anexos, né, diversos documentos, apresentações, tudo sendo subido na internet, as versões públicas. Então, você vê que é uma infinidade de informações, e que só num time, de fato, gigante, com mais advogados, com engajamento efetivo da empresa, para trazer novos elementos, que a gente consegue, eventualmente, ter um sucesso no caso, e casos que muitas vezes demoram muito tempo, né, muitos anos. Obrigado, Thiago. Eu acho que é muita informação intensiva, né, casos de conduta unilateral, e acaba tendo engajamento da empresa como um todo. Vamos passar aqui para um último bloco. Acho que a ideia seria de pensar um pouquinho também das sinergias aí de antitrust com outras áreas e pensar nessa ampliação da experiência, e talvez ouvindo principalmente a Cissa aqui para liderar um pouco a gente nisso. Acho que a André também teve essa experiência de múltiplos lados aqui. Mas, Cissa, falando um pouquinho de como essa sua migração para a empresa, depois de volta para a iniciativa privada, para externo à empresa, como é que você vê essa colaboração entre diferentes áreas, né? E como é que isso gera sinergias, como é que isso ampliou a sua prática, como é que isso trouxe novas perspectivas? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Eu contei um pouquinho da carreira e falei, o resto eu vou contar depois, mas eu não planejei muito ir para a empresa, terminou acontecendo por diversas circunstâncias. A gente estava no momento de
início das investigações da operação da Lava Jato, e me chamaram na empresa e falaram: olha, a gente precisa montar um sistema de compliance. A empresa para a qual eu fui, ela tinha acionistas minoritários, né, que era o FIA-FGTS e a Caixa Econômica Federal, e havia uma pressão muito grande para que, independentemente do que acontecesse no resto da organização, que aquela empresa específica tivesse um sistema de compliance implementado da forma mais, não vou dizer rápida, mas da forma mais eficiente possível. Então, eu terminei assumindo essa posição. Então, num primeiro momento, eu não fui para a área jurídica. Eu entrei numa posição que a gente chama lá do C-Level, eu respondia direto para o Conselho de Administração e fui cuidar de assuntos executivos na companhia, né? E foi uma experiência muito interessante, porque eram diálogos tanto internos, né, com executivos, participando de reuniões de conselho mesmo de administração. Como eu era Chief Compliance Officer, a gente estava no meio de uma crise, eu participava de todas as reuniões de conselho, porque a gente tinha que atualizar o que estava sendo implementado, o que não estava, o que estava acontecendo. E depois, não sei se é uma sorte, mas a circunstância foi muito benéfica para a minha experiência, porque, como a gente estava num momento de crise, o compliance era chamado o tempo inteiro para discutir novos negócios, novas vendas, para participar dos planos anuais, das estratégias, porque a gente tinha esse ambiente de negociações, de acordos com vários entes acontecendo ao mesmo tempo, e havia essa preocupação de que a empresa realmente estivesse implementando seu programa de compliance. E o Antitrust, ele foi um aliado, na verdade, a toda a experiência que eu tive, porque quando a gente atua na área de Antitrust, a gente está atuando numa área de direito econômico, né? Então, a gente termina conhecendo as empresas, termina conhecendo os mercados. Eu trabalhei mais de 20 anos, mercados regulados, não regulados, diversos setores, diversas dinâmicas, mercados internacionais, mercados nacionais, mercados regionais. Então, é um direito um pouco diferente, como todo mundo sabe, aqui não vou chover no molhado, mas te dá uma perspectiva interessante para viver esse ambiente executivo e de tomada. Então, esse aprendizado que eu tinha, e, obviamente, continuo tendo no Antitrust, ele foi muito importante. Agora, Caio, entendendo... teve também as interações externas, que eu acho que é importante falar, porque, além de todo esse universo interno acontecendo, a gente tinha também que estar dialogando, vendo contratos, falando com clientes, falando com fornecedores, falando com entes internacionais. Eu fiz essa representação internacional no World Economic Forum, da OCDE, levar essa mensagem, o que estava acontecendo. Então, foi uma função mais executiva do que jurídica. Então, foi muito importante, eu acho, para o que... enfim, para a minha formação atual. Agora, eu tive que ir atrás de outros conhecimentos, né, para atender essas demandas. Então, eu fui estudar governança, eu fui estudar GRC, governança, riscos e compliance, diálogo com auditores, alguma coisa de análise financeira, sustentabilidade apareceu na agenda, a parte social apareceu na agenda. Então, começaram a surgir vários temas, e esses temas eu tive que agregar a minha expertise, ao que eu conhecia, e eu tive que ir atrás e estudar. E isso tudo casou muito bem, como eu falei, porque o Antitrust te dá essa base de estar nesse mundo de negócios, de navegar, né, com mais tranquilidade para entender por que tem essa estratégia que o Thiago está falando, compra empresa, vende empresa, o que está por trás disso, a gente consegue entender muito melhor. E eu acho, só complementando aqui, então era um mundo um pouquinho diferente, né? E isso eu acho que foi bem bacana, e que hoje me dá uma tranquilidade, né, para lidar com muitos cenários, tanto cenários jurídicos quanto cenários executivos, tanto discussões sobre governança de empresas, conselhos de administração. Então, eu acho que o Antitrust é uma base assim, muito interessante para você expandir também para outras áreas de atuação.
Obrigado, Cissa. André, você que também teve os 2 chapéus aí, quer comentar um pouquinho também o que isso trouxe para você em termos de energias? Claro, pois é, assim, eu comecei minha carreira muito focada no antitrust, né? Todo o meu tempo no Verano, todo o meu tempo no Matos Filho, a minha primeira passagem pela Globo sempre foi assim, foco antitrust, e realmente sempre foi a minha área, assim, é a área pela qual eu sou, de fato, apaixonada. Só que lá na Globo, na minha segunda passagem, né, e eu estou lá desde 2017, eu já voltei para fazer regulatório, então eu já ampliei um pouco a minha prática. E aí, com a passagem do tempo, eu fui recebendo outras atribuições. Então, dali a pouco veio societário, depois privacidade, depois tributário. E eu fui percebendo, a cada atribuição que eu recebia, como o antitrust tinha me dado, acho que, ferramentas muito preciosas, né? Eu acho que o antitrust treina muito a nossa visão multidisciplinar, né? Eu acho que dá uma visão prática dos negócios para a gente. Acho que a gente começa a entender como é que funciona a cabeça de um diretor comercial, como é que funciona a cabeça do gerente de vendas, né? E isso é muito bom. Eu acho que isso dá para a gente uma sagacidade maior para lidar com qualquer área, né? Se a gente está dentro de uma empresa, se a gente trabalha para uma empresa, essas ferramentas são muito úteis, né? Te permitem navegar com muito mais facilidade nesse mundo, né? Eu acho que, mesmo do ponto de vista de substância, o antitrust ele é muito interessante, né? Pensando aqui em áreas que hoje em dia eu faço, né? Privacidade, inteligência artificial, que não é bem nenhuma área, né? Mas ele traz tantas coisas muito peculiares que agora está virando uma expertise lá da minha diretoria. Essas áreas, elas trazem muitas questões jurídicas para além do antitrust, mas o antitrust está sempre lá, né? Então, a primeira vez que eu coloquei meu pé dentro desses temas, saber que o antitrust era uma das questões dava aquele conforto, sabe? Me encorajava a começar a estudar aqueles assuntos. Então, o antitrust também tem sido um bom ponto de partida para muitas áreas. Então, eu sou muito grata. Foi uma sorte, eu nunca... Enfim, eu estudei na UERJ nos anos 2000, gente, não tinha antitrust, né, nas suas matérias, depois virou uma eletiva, mas então eu nunca planejei. Foi uma sorte ter esbarrado com antitrust lá no Verano. Eu entrei para fazer, na verdade, contencioso civil, mas aí tinha a Mariana Vilela, que estava voltando do LLM, enfim, uma apaixonada pelo tema, e me permitiu me apaixonar junto com ela pelo tema. Então, no final das contas, foi muito bom para mim, né, para minha carreira. Foram ferramentas, assim, acho que imprescindíveis para o que eu faço hoje. Muito legal, André. Eu acho que a gente tem aqui mais 8 minutos. A gente queria também abrir para perguntas, comentários, anedotas, casos, que a gente possa ouvir também da nossa plateia. Acho que todo mundo aqui, a gente tem uma plateia extremamente experiente aqui. A gente tem ali uma pergunta, tem ali outra. Opa! Vai ser divertido. É isso aí. Oi, tudo bem? Posso começar aqui? Pode. Bom, eu achei... Sempre se apresenta no início, porque para todo mundo ouvir bem. Obrigado. Bom, Lívia Mello, sou advogada in-house da Raizen. Achei o tema super pertinente. Concordo com todas as colocações que foram feitas na mesa, mas eu acho que faltou fazer um comentário. Foi apresentado muito... Bom, como a gente tem acompanhado uma sofisticação do tema concorrencial, como as empresas têm visto tudo que envolve cardio como estratégico, mas eu acho que essa sofisticação ela começou, na verdade, por exemplo, no meu caso, oportunidade de trabalhar com concorrencial em companhia é uma oportunidade que apareceu nos últimos anos. E as empresas têm visto valor em concorrencial muito em decorrência da sofisticação que o CAD imprimiu em concorrencial. Então, a gente tem um órgão cada vez mais técnico. No final das contas, toda a sofisticação começa com a autoridade. E a gente precisa ter um órgão, a gente está numa fase de recomposição de quórum. Então, acho que é fundamental a gente ter um CAD cada vez mais fortalecido, porque as empresas seguem vendo valor na matéria. Os advogados de concorrencial são vistos como uma caixa preta ali dentro da companhia, como a Andrea falou. Várias vezes você começa com um projeto super embrionário que não dá para compartilhar com ninguém de fora da companhia, né? E os escritórios, os economistas acabam são parceiros, né? Então tem uma relação de confiança que é estabelecida. Quando a gente aciona, é necessário que os escritórios economistas já conheçam o negócio, já estejam embarcados ali, porque não dá tempo de ficar fazendo onboard. Mas é isso. Obrigada pelo painel. Super obrigado, Olivia. Eu sugiro que a gente pegue uma rodada, porque a gente está com pouco tempo, então é bom a gente ouvir. As pessoas querem falar também aqui.
Super interessante, obrigado. A gente tem mais 2 mãos levantadas aqui também, e aí a gente vai ter que encerrar, pessoal. Já estou vendo aqui o Bruno chegando próximo também. Ah, perfeito. E acho que a gente tem uns 5 minutinhos a mais por causa do início, não é isso? Beleza. Lauro, depois a gente tem 2 perguntas ali em cima também. Posso falar? Então. Não, só. Tá. Deixa eu sair. Acho que tá bom. Pronto. Um pouquinho. Bom, obrigado aí vocês pelo painel. Só para deixar claro, eu sou o Lauro, sócio do Matos Filho. Pelas falas de vocês eu vejo como eu estou velho, porque eu também já trabalhei em empresa, né, nos anos de 1985 a 90. Não tinha antitrust na época, né? E a gente era realmente clínico geral, né? Eu brincava que eu podia pôr uma porta giratória na minha sala, porque entrava de direito de família, a representação comercial, a crime, trabalhista, tributário, e eu aprendi tributário, por exemplo, trabalhando internamente nas empresas, especialmente tributos indiretos que eu nunca tinha visto. Eu não sabia o que era uma nota fiscal, nunca tinha visto uma nota fiscal, nem uma duplicata. Quando eu saí do escritório e fui trabalhar internamente. Mas uma evolução importante no antitrust foi a mudança da lei, né? Porque na primeira lei de 94, na 8884, o antitrust era a última parte a ser analisada numa fusão. Os caras passavam 1 ano e meio negociando a fusão, assinou o contrato, tudo certinho, manda para o antitrust, porque você tinha 15 dias para notificar, não era suspensivo, e, portanto, você estava ali no final. Quando houve a mudança da lei, aí estourou o interesse pelo antitrust, e aí, tanto nos escritórios quanto nas empresas, o advogado com conhecimento antitrust passou a ser importante, porque sem ele você não fecha uma operação, né? Agora, hoje, o advogado antitrust não é só antitrust, como disse a Andrea, né? Ele tem que ver LGPD, compliance, criminal também, porque o antitrust envolve a parte criminal. E eu acho muito importante hoje a parte do compliance, né? Vários casos que eu peguei eram relativos, por exemplo, a contratos de distribuição, porque é o distribuidor que está sendo processado, é o representante comercial que fez o acordo na licitação lá em Pernambuco e a empresa é dragada para cima são os representantes que se unem num cartelzinho para burlar uma licitação. Então, a pergunta para vocês, assim, é como é que vocês lidaram, a partir disso, com o compliance mais geral das empresas e dos terceirizados, né? E quando veio a lei anticorrupção também foi a mesma coisa, passou a ser responsável. Aí eu me lembro de uma reunião em que o diretor levantou a mão e falou: olha, agora a gente não pode mais pagar propina, como se antes pudesse, né? Mas essa é a visão, essa é a mudança que teve. Então, hoje, o compliance, para mim, hoje, para além do ato de concentração, claro, o processo de conduta, mas esse compliance interno é muito importante. Eu queria ver como é que vocês estão lidando com isso, com o compliance de tanta coisa junta, né? Eu acho importante isso. Acho que a gente pode escolher só mais 2 aqui e a gente passa para uma rodada final e comenta todas. Diga lá, obrigado, Lauro. Acho que é melhor aqui embaixo. Pronto, agora sim. Eu sou o Diogo Alves, eu sou responsável pelas áreas de concorrencial, societário e M&A do Grupo Bayer aqui no Brasil. Primeiro, super obrigado pelo painel. Fico feliz de ver a crescente participação das empresas aqui no IBRAC. O painel foi muito bom, obrigado.
E eu queria fazer 2 perguntas, mas colocando também algumas provocações juntas. Primeiro, queria entender como está a visão de vocês com relação à evolução e à sofisticação da forma de contratação dos escritórios. E aqui já colocando 2 provocações, né, pensando na perspectiva de critérios de diversidade e inclusão, critérios de ESG, então, fora outros fatores, por exemplo, e essa é uma discussão que a gente tem dentro da Bayer cada vez mais crescente, então, tanto no Brasil quanto no exterior, então, de efetivamente selecionar parceiros e, eventualmente, até cortar parceiros que, eventualmente, não compartilhem da mesma cultura, né, que a gente. Então, de cada vez mais também não ser só aqueles resultados de imagem, de fachada. E também da forma de contratação em si. A gente tem visto uma crescente discussão se, por exemplo, o modelo de contratação base horária ainda seria a estratégia coringa, né? Ou será que é uma estratégia que está com dias contados, né? Justamente por ser muito subjetivo e muitas vezes estourar na discussão de limites de cap. E uma outra perspectiva, pegando um pouco do gancho do que vocês já discutiram e um pouco do gancho do que o Lauro comentou também, qual, na visão de vocês, é o futuro do antitruste, principalmente quando a gente para refletir que as empresas estão buscando cada vez mais profissionais especializados, profissionais que vão conseguir absorver parte da demanda. Então, inevitavelmente, a demanda está reduzindo para os escritórios. Quando ela chega nos escritórios, ela já chega de uma forma, então, específica, direcionada. Então, acho que, inevitavelmente, sempre fica ali o questionamento de qual vai ser o futuro do antitruste daqui a pouco, qual vai ser o futuro do envolvimento dos escritórios daqui a pouco. E eu já vou colocar a minha provocação também. Depois vocês comentam. Eu acho que, pegando o gancho do que o Lauro falou, eu acho que tem muito espaço ainda para ser explorado no antitruste no Brasil, quando a gente fala de condutas unilaterais, quando a gente fala de compliance. Eu falo isso principalmente porque eu já escutei de 2 colegas que ocupam a cadeira de concorrencial de jurídico de empresa, falando assim, mas concorrencial tem um volume baixo de trabalho. Eu absorvo concorrencial junto com outras 5, 10 áreas. E aí eu fico surpreso com isso, porque concorrencial, para mim, das minhas 3, é a que representa o maior volume de trabalho. Óbvio, não quando a gente está comprando uma Monsanto da vida, mas num dia a dia normal de trabalho, representa o maior volume de trabalho. E aí eu acho que tem 2 questões que eu observo. A primeira questão, obviamente, é se você é uma empresa com posição dominante nos mercados em que você atua. Óbvio que isso já vai ser um grande diferenciador. Mas se você é uma empresa que tem posição dominante no mercado que você atua e você continua achando que o seu volume está baixo, então é uma questão, do meu ponto de vista, de cultura de empresa. Porque possivelmente o seu time comercial não está nem tendo a dúvida para entender que aquilo possivelmente é um risco. E aí eu acho que tem muito gancho do que o Lauro comentou, por exemplo, de acho que tem muito espaço ainda para explorar, por exemplo, de compliance, de treinamentos e explorar condutas unilaterais em si mesmo. Obrigado. Obrigado, Diogo. Tinha uma última pergunta ali. Muito obrigado, Rebeca. Bom, acho que a gente tem aqui uma rodada final aqui de comentários. Queria agradecer a Lívia, a Patrícia, o Lauro, o Diogo, a Rebeca. Estamos tratando de vários temas diferentes, de compliance, a sofisticação da autoridade, discussão de comunicação. Enfim, eu acho que a gente tem aqui inteligência artificial, muita coisa para comentar. Então, começar de lá para cá, talvez, Não, vocês não estão vendo aqui, mas apareceu na televisão uma fogueira dizendo tempo esgotado. Está queimando já, pessoal. Mas, então, eu vou ser rápida, mas eu queria comentar todas as perguntas um pouquinho. Primeiro, o comentário da Lívia, eu acho que foi super certeiro, no sentido assim, de que a gente evoluiu ou se sofisticou enquanto comunidade antitruste, porque o CAD também evoluiu e se sofisticou. É uma construção conjunta de advogados, autoridades, economistas, e esse é um trabalho coletivo, que tem, né, pegando aqui
o gancho das outras perguntas, que tem muitos desafios pela frente, né? A gente viveu um período de mudança significativa. Não acho que dá para dizer que ficou mais fácil ou mais difícil advogar. Eu acho que está simplesmente diferente. Antes você tinha alguns desafios, hoje você tem outros desafios diferentes. E esses desafios acho que tendem a crescer em complexidade, no sentido assim, a gente vai ter a inteligência artificial. A gente tem os advogados internos cada vez mais conhecedores e dominando o antitrust. E o que sobra para nós, advogados, a gente fazer? E eu acho que não tem uma resposta agora, né? Quem me dera. Mas eu acho que a gente tem assim, pistas de caminhos. Né? A inteligência artificial ela vai ser um desafio para todo mundo. A gente vai ter que aprender a trabalhar. Talvez a inteligência artificial seja capaz de resumir o parecer de 100 páginas no tweet. Embora todo mundo aqui ache que compartilhe da ideia de que existe uma pressa de todo mundo quer ler a resposta no primeiro parágrafo do e-mail, depois, se me interessou, eu leio a explicação, mas eu quero a resposta naquele primeiro parágrafo. Eu acho que isso aí a gente tem que dar conta mesmo, enquanto advogado externo, de ser sucinto e conseguir resumir as coisas. Só para finalizar, gente, eu acho que o antitrust tem um futuro muito interessante pela frente. Se eu tivesse visto Succession na faculdade, eu teria feito direito de família, não teria feito antitrust, porque os advogados de antitrust ficavam só, e os de M&A, coitados, só na salinha lá, fazendo minutas que no episódio seguinte eram lixo. Né? Mas eu acho que não é essa a realidade do antitrust no Brasil. É uma realidade de parceria cada vez maior, de sofisticação cada vez maior, concorrência cada vez maior. Então, a barra está muito alta. Então, está muito legal e desafiador trabalhar com antitrust no Brasil hoje em dia. Obrigado, Tícia e Cissa. Eu vou repetir aqui a Tícia, mas eu concordo 100% do que ela falou, aí o ponto de vista da Lívia também, com quem a gente teve a oportunidade de interagir quando ela estava no SG, e ela está correta, realmente. E aí eu vou só, para a gente não ficar repetindo, endereçar o ponto do Lauro. Lauro, o que a gente fez, e eu sei que continua sendo feito pelos profissionais de compliance, criar evidências de treinamento da sua cadeia de fornecedores. Não tem muito o que fazer, a cadeia de distribuidores. E agora é um treinamento contínuo. Né? A gente falou aqui de compliance, não adianta eu fazer um treinamento hoje. Estamos aqui no dia 9 de novembro de 2023 e só lembrar disso daqui a 5 anos. Então, isso vai precisar estar sendo feito todo o tempo, e aí é um pouco do compliance e a gente falou aqui dos vários papéis, né, de pensar um pouco também como advogado, no momento de você se deparar com alguma situação de violação de legislação anticorrupção, você ter evidências de que você fez os seus maiores esforços ali, apesar do que a lei ela é muito clara em relação à responsabilidade na cadeia, mas isso pode ajudar a mitigar lá na frente. Eu acho que é o que é possível fazer quando você tem um cenário de que a empresa trabalha com uma cadeia de fornecedores. E esse é um tema, só fechando o que o nosso amigo da Bahia, que eu esqueci o nome, falou, o Diogo, fechando aí o tema hoje da discussão sobre sustentabilidade, sobre ESG que a gente está falando. Ele perguntou sobre diversidade. Vou só dar, já que a gente está falando da história aí eu lembro de há muitos anos atrás, os escritórios americanos e as empresas americanas já pediam estatísticas de número de mulheres, número de pessoas com deficiências, índios, para a contratação de escritórios. Óbvio que não era um critério exclusivo, mas passa a ser um ponto muito importante na contratação, até porque as pessoas querem ter representatividade. Por isso que nós trouxemos a Johnny aqui, que fez uma apresentação no início desse painel, para falar um pouquinho desse trabalho de inclusão e diversidade que a gente está, que ela vem, na verdade, executando muito bem aí ao longo do último ano, em relação às advogadas negras, que é o Black Citizen Law. E é isso. Muito obrigado, Cissa, Andréia, Thiago. Bom, eu acho assim, a Tícia e a Cissa já comentaram bem assim as perguntas de uma forma geral, então eu queria focar na pergunta sobre linguagem, né, sobre comunicação.
que é um assunto que me é muito caro, né? Eu acho que um desafio que sempre existiu, sempre vai existir nessa relação entre escritórios externos e advogados internos, é como é que a gente integra o que cada um traz para a mesa, as habilidades do advogado interno e as habilidades do escritório, para um produto que faça sentido, né? Para um produto que seja eficiente em termos de custo, que esteja alinhado com as estratégias da empresa, com a visão da empresa, né? Que vá atender as expectativas de quem pediu, seja do acionista, do executivo, mas principalmente que ele seja compreensível por quem está recebendo aquele produto, né? Que seja compreensível pelo executivo, pelo acionista. Isso é um trabalho que eu faço lá na Globo, assim, é quase de pregar a palavra. É muito triste a gente ver o ranço que as pessoas têm do jurídico. Eles estão todos empolgados com algum projeto, coisa e tal. Alguém fala, olha, vai precisar envolver o jurídico. As pessoas não têm o menor constrangimento de revirar o olho, de bufar, de reclamar. E eu fico num trabalho assim, falei, gente, olha só, o jurídico é legal, o jurídico é amigo da inovação, a gente vai ajudar vocês, a gente vai ajudar a viabilizar com menos risco, é o nosso trabalho. Né? André, e eu acho... o compliance. O compliance é o chato da carteirinha. Muito disso passa pela linguagem. E eu acho que é um desafio, e eu acho que tem melhorado, eu vejo uma evolução muito grande. A gente tem que sair da coisa jurídica ensimesmada e começar a falar para os executivos. São eles que precisam entender o que a gente está falando, e é dessa forma que eu acho que a gente vai começar a ser mais valorizado. Né? Qual é o nosso papel estratégico? As pessoas só entendem quando entendem a importância do que a gente está falando. Se a gente continuar falando data vênia, isso não vai acontecer. Né? Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa, muitas vezes, do parecer de 100 páginas, né? Mas aí eu acho que é um trabalho do advogado interno muito importante, que é de fazer essa tradução para dentro. Né? Não adianta você pegar... E aí, senão você vira o empurrador de papel de 20 anos atrás. Né? Você tem que transformar aquilo numa linguagem executiva que vá ser compreendida. Então, esse assunto da linguagem, para mim, é muito importante e muito interessante. Eu acho que tem um papel da tradução, mas tem um papel também do pedido, de redesenhar os pedidos, né? De como é que você quer receber as coisas. Eu acho que isso muitas vezes está mudando também. Às vezes fala, não, eu quero um e-mail com alguns bullets que me expliquem o que está acontecendo aqui e quais são os riscos. Então, acho que esse é o tipo de discussão que está cada vez mais clara em termos de desenho. Está seguindo aí para o fim. Acho que a gente tocou em quase todos os pontos. Acho que tem uma questão também do formato de contratação que a gente ainda não tocou, mas talvez valha a pena tocar. Tiago, toca nos que você quiser. Legal, Caio. Não, acho que tem um fator, né, que eu acho que, de um lado, a gente tem esse desafio de comunicação mesmo, né, ainda ficando um pouco nesse assunto. Mas, por outro lado, eu acho que o antitrust, desde o princípio, eu lembro, assim, estagiário de eu querer pegar os pareceres no final de semana para a lei, eram vários pareceres, e acho, inclusive, que isso diminuiu muito. Eu acho que os grandes casos lá, há 20 anos, eu lembro Magalhães, o professor, sei lá, pegando 10 pareceristas num caso de conduta unilateral, vários economistas, e eu achava um barato, porque eu acho que pelo fato de ter a complexidade econômica, que não tem uma posição lícito e ilícito sempre, quer dizer, acho que tem uma complexidade e olhar para o setor, porque eu acho que o problema, né, eu já ouvi de conselheiro, poxa, mas tem mais de 20 páginas, petição também reclamando, eu só quero receber com 20 páginas, eu só quero receber com 10 páginas. Acho que o problema também é a gente simplificar demais. Né? Acho que tem um lado do CAD, de fato, ser fundamental para a gente ter casos, mas acho que a gente tem CAD, o CAD também oscila, né, no tempo. E o CAD tem dificuldades, eu acho, né, imensuráveis de pessoas, de recursos. Eu acho que vários dos casos unilaterais que a gente tem, muitas vezes estava do outro lado uma outra empresa, assim, né, querendo a condenação, trazendo elementos, o que, por outro lado, né, como diz o nosso colega da Bayer, impacta em contratação, porque eu acho que também com a mudança da lei e com maior concorrência, é mais difícil, eventualmente, né, porque você vai fazer por hora um caso que pode levar 5 anos, 10 anos, e vai ter pareceres, e você vai ter que, eventualmente, até mobilizar a sociedade civil. A gente vê esses casos que estão rolando fora, com relação às big techs, que é isso, é uma coisa monstruosa, né, para você ter, eventualmente, um caso de conduta lateral com respaldo na sociedade, que vai prevalecer no judiciário. Então, acho que são desafios, de fato, que a gente convive o tempo todo. Né? Como lidar com a comunicação, com o CAD e com essas relações, né? com a empresa. Porque eu acho que tem uma questão que é muito cultural mesmo. Você acha assim, a empresa Y está errada porque ela fez
tal conduta. Só que para você conseguir uma decisão do CAD nessa direção, qualquer um de nós sabe que né, é um esforço muitas vezes monumental. Né? Porque você vai ter o outro lado, daí você daí vai ficar um tempo parado, depois você tem que voltar, daí você tem que convencer, daí muda o conselho. E muitas vezes você não consegue também precificar isso de cara. Né? Assim, qual vai ser a evolução do caso, qual vai ser o tamanho. Se mudou o conselho, pode mudar radicalmente a estratégia, o jeito de atuar. Então, acho que no fundo, acho que é um problema isso até eu acho interessante a gente falar disso, porque acho que é algo que a gente fala muito pouco, né, sobre modelo de contratação, precificação de advogado, né, como evoluir, como ter transparência, ter formas de controle. Mas é isso. Obrigado, Thiago. Bom, acho que conseguimos nessa rodada tocar em todos os pontos que foram levantados. Queria agradecer enormemente, primeiro, a todos os painelistas, Thiago, Andréia, Cissa, Tiziana, e agradecer a toda a plateia. Eu acho que assim, as perguntas mostram a importância de uma autorreflexão sobre essa relação, como ela pode evoluir quando a gente também reflete sobre ela, e como ela está evoluindo. Né? Então, acho que realmente foi um painel super proveitoso e produtivo. Vamos seguir, eu acho que a gente já está com o tempo esgotado, já queimamos todos aqui, mas agora a gente passa para o almoço e também me pediram para avisar que a gente vai começar pontualmente às 2h30. Então, todo mundo voltando 2h30, temos um almoço aí de 1h15, aproveitem. E Obrigado, Caio, ninguém pessoal. falou da Tavênia. Ninguém falou? Da Tavênia. É verdade, Data Vênia foi banido. Obrigado, pessoal.